Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do APA Avante Pátria Amada. Então pessoal, no vídeo de hoje nós estaremos fazendo um react, uma análise ao vídeo de uma entrevista com o Dr. Lair Ribeiro. É isso mesmo. Eu imagino que muitos de vocês aí já tenham visto circulando na internet, nas redes sociais, no YouTube, um vídeo de uma entrevista com o Dr. Lair Ribeiro. E nesse vídeo, o Dr. Lair Ribeiro, ele expõe de forma bem clara e contundente toda a maracutaia, existente aí por trás das cortinas da indústria farmacêutica, desses laboratórios de medicamento. Então, eu achei conveniente abordar esse assunto aqui no canal, levando em conta todo o cenário em que estamos vivendo atualmente. Esse cenário de pandemia, de lockdown, de restrições sociais, de vacinações. Então, eu achei conveniente trazer este assunto aqui para o canal, principalmente para alertar todos vocês do que está acontecendo atualmente no nosso mundo. Então, nada melhor do que um profissional da área médica falando sobre o que rola aí por trás das cortinas, da indústria farmacêutica, desses laboratórios aí. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria de passar algumas informações sobre o Dr. Lair Ribeiro. Eu creio que alguns de vocês aí não conheçam o Dr. Lair Ribeiro. Então eu fiz uma breve pesquisa para passar algumas informações sobre ele para vocês, ok? Vamos lá. O Dr. Lair Ribeiro, ele é formado em medicina, ele é cardiologista. Ele é mestre em cardiologia pela PUC, Universidade do Rio de Janeiro. Ele é nutrólogo pela ABRAM e Associação Médica Brasileira. O Dr. Lair Ribeiro ele já trabalhou em 3 universidades americanas. Ele já trabalhou na Harvard Medical School, desculpem aí o meu inglês, tá bom? Mas ele já trabalhou na Harvard Medical School, ele já trabalhou na Baylor College of Medicine e já trabalhou na Thomas Jefferson University. O Dr. Lair Ribeiro ele já foi diretor médico na Merck Sharp e Dohme e diretor executivo. Ele também já foi vice-presidente na Ciba Corporation, que hoje se chama Novartis. O Dr. Lair Ribeiro também trabalha como palestrante e escritor, ou seja, ele já possui aí vários artigos científicos, vários livros publicados aí na academia científica. E o Dr. Lair Ribeiro, atualmente, ele trabalha como professor de pós-graduação da Uningá, Centro Universitário Ingá. Então, essas são algumas informações sobre o Dr. Lair Ribeiro. Quem quiser saber mais, acessem aí o link que eu vou estar deixando aqui na descrição, tá bom? O link do site de onde eu tirei essas informações, tá bom? Aí quem quiser saber mais pode dar uma pesquisada depois. Agora vamos falar um pouco, a respeito do vídeo da entrevista do Dr. Lair Ribeiro com o jornalista Roberto Cabrini, tá bom? Eu vou estar deixando o link desse vídeo da entrevista aqui na descrição, tá bom? Aí depois que vocês terminarem de assistir este vídeo daqui, vocês clicam aqui no link da descrição e assistam o vídeo da entrevista com o Dr. Lair Ribeiro para vocês entenderem melhor do que eu estou falando aqui, ok? Bom, na entrevista, o Dr. Lair Ribeiro, ele afirma que o foco da indústria farmacêutica é financeiro e visa o lucro, e não a curar de fato os pacientes como deveria. Então, pessoal, infelizmente, nós sabemos que esta maldita corrupção, ela está entranhada em muitos setores da sociedade, para não dizer todos, Então, não é somente lá em Brasília, lá no Congresso Nacional, lá no STF que existe corrupção. A corrupção ela está entranhada em vários setores da sociedade. Existe corrupção na política,
Existe corrupção no alto escalão do funcionalismo público, existe corrupção no setor privado, existe corrupção na polícia, enfim. E por que na indústria farmacêutica seria diferente, não é? Então é importante a gente se ater a isso, ok? Ainda na entrevista, o Dr. Lair Ribeiro afirma que os médicos eles sofrem uma espécie de doutrinação, uma espécie de lavagem cerebral durante a faculdade de medicina. E eu, particularmente, não duvido nada disto, levando em conta que existem aí na internet vários testemunhos de estudantes e de alunos brasileiros dizendo que existe sim uma espécie de doutrinação ideológica nas salas de aulas, né? Nas escolas, nas universidades brasileiras. Então, eu não duvido que isso possa existir também na faculdade de medicina. Infelizmente, esse histórico de doutrinação é muito comum no sistema educacional brasileiro e isso precisa ser mudado. Na entrevista também, o Dr. Lair Ribeiro, ele diz que os médicos, assim que saem da faculdade de medicina, eles são apenas receitadores de remédio. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que às vezes você aí pode ter um problema que poderia ser facilmente resolvido. Como assim facilmente resolvido? O seu problema, ele às vezes não necessitaria de um medicamento, né? Você poderia solucionar o seu problema aí com uma simples alimentação saudável, fazendo exercícios físicos constantes, né? Com suplementação alimentar. Isso seria as soluções naturais, vamos dizer assim. Mas muitas das vezes, quando a gente vai procurar um médico, vai procurar uma ajuda médica, o médico ele não vai nos receitar isso. Ele vai chegar lá e vai prescrever um remédio para a gente. Então, muitas das vezes, um problema que seria facilmente resolvido, que seria fácil de ser resolvido, ele se torna mais complexo. Por quê? Porque daí os médicos eles vão varrer para debaixo do tapete essas soluções naturais e vão receitar remédio para a gente ficar dependente desses remédios para a vida toda, para a gente ficar nesse ciclo de medicamentos, justamente para enriquecer algum laboratório, alguma indústria farmacêutica. Por isso que o Dr. Lair Ribeiro diz que os médicos, assim que saem da faculdade de medicina, eles sabem apenas receitar remédios, eles se tornam apenas receitadores de remédio. E na entrevista também, o Dr. Lair Ribeiro diz que os remédios servem apenas para remediar, ou seja, combater os sintomas, e não a curar de fato o problema. Então, pessoal, os sintomas de uma doença, eles são uma espécie de alerta para o paciente saber que está sofrendo de uma determinada doença. E os remédios, eles servem apenas para remediar, para abafar esses sintomas. E com isso, o paciente ele vai continuar sofrendo do problema, só que em silêncio. Ele não vai saber que está sofrendo desse problema. Por quê? Porque ele está tomando os remédios que vai combater apenas os sintomas do problema e não o problema de fato. Então, por isso que o Dr. Lair Ribeiro diz que os remédios eles servem apenas para combater os sintomas e não a curar de fato o problema. E isso é muito perigoso, porque na entrevista ainda o Dr. Lair Ribeiro diz que os remédios podem causar mais problemas do que soluções através dos seus efeitos colaterais. Então, às vezes, vamos supor, por exemplo, que você esteja com um problema do coração, um problema cardíaco. Aí você vai lá, compra um remédio para tratar o problema do coração. Aí esse remédio, com seus efeitos colaterais, ele vai poder desenvolver outros tipos de problemas no seu organismo. Vamos supor que ele cause um problema nos rins. Aí você vai lá de novo, compra outro remédio para tratar dos problemas nos rins.
Aí esse remédio, com seus efeitos colaterais, pode acabar desenvolvendo um problema no pâncreas, por exemplo. Aí você vai lá, compra outro remédio para tratar o problema no pâncreas. Aí esse remédio, com seus efeitos colaterais, pode acabar desenvolvendo outro problema no seu organismo. E assim sucessivamente. Então, quer dizer, o Dr. Lair Ribeiro, ele afirma que os remédios, eles podem causar mais problemas do que soluções. Através do quê? Através dos seus efeitos colaterais. Então, pessoal, é o seguinte. Levando em consideração tudo isso que nós estamos vivendo no mundo atualmente, nós temos de prestar mais atenção, nós temos de pesquisar mais sobre isso. Não é só porque um grupo de médicos, de cientistas, está falando tal coisa que logo é verdade. A gente tem que continuar o questionamento. Por quê? Porque a ciência é o questionamento. Nós temos de ouvir os dois lados da moeda. Então, eu decidi trazer hoje esse assunto aqui para vocês, justamente para a gente questionar, para a gente não ficar ouvindo somente um lado da moeda, entendeu? Então, pessoal, esses foram algumas informações sobre a entrevista com o Dr. Lair Ribeiro. Lembrando mais uma vez, eu estarei deixando aqui na descrição do vídeo o link do vídeo da entrevista com o Dr. Lair Ribeiro. Então, depois que vocês assistirem este vídeo, cliquem aqui embaixo no link da descrição e assistam o vídeo do Dr. Lair Ribeiro para vocês entenderem melhor o que eu falei aqui, ok? E por hoje é só, tá bom, pessoal? Eu quero agradecer a todos vocês aí que assistiram este vídeo. Quero agradecer a todos vocês que são inscritos do canal. Você aí que ainda não é inscrito do canal, por favor, nos ajude, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, deixem o like no vídeo, por favor, isso nos ajuda muito. E é claro, deixe a sua opinião aqui nos comentários. A participação de todos vocês é sempre muito bem-vinda no nosso canal, ok? Então por hoje é só, um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!